Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal de treinamentos da Cervejaria Brutus. Eu sou Thiago Brito, mestre cervejeiro, CEO da empresa. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar, esse vídeo, né, ele é exclusivo, digamos assim, para o pessoal do nosso exército comercial. Então, basicamente, para você que é vendedor, seja interno ou externo, representante comercial, ou tem vínculos comerciais com a cervejaria, você que atende PDVs, ok? Para você que é nosso colaborador interno, para você que trabalha internamente na fábrica ou dentro de algum dos nossos containers ou PDVs, pode pular para o próximo vídeo, porque o que a gente vai tratar aqui hoje não faz muito sentido para vocês, ok? Então vamos lá, gente. Para você, então, que faz parte do nosso exército comercial, digamos assim, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a política de brindes, itens de marketing e enxoval de PDVs. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre tudo isso que é muita dúvida que vem acontecendo frequentemente. A gente resolveu então gravar esse vídeo para falar sobre toda essa política, como que a Brutus entende essa política de brindes para os clientes, enxoval. O que é enxoval? É tudo aquilo que compõe o bar, né? Mesa, cadeira, ombrelone, copo, tudo isso que os clientes pedem muitas vezes para vocês e vocês ficam mesmo meio sem saber o que fazer. Então esse vídeo é justamente para isso. Nós estamos melhorando os vídeos, hein? Hoje eu tenho até um roteiro aqui para falar, coisa boa, vamos lá. Então, gente, aqui nós vamos falar, não vamos falar de casos muito isolados, tá? Nós vamos falar da política, de uma visão geral da política sobre isso, sobre os brindes, sobre os enxovais, como que a Brutus entende, como que é calculado, como que a gente trabalha toda essa informação. Para quê? Para que quando você estiver no dia a dia, na frente de um cliente, ser questionado sobre isso, e vocês vão ser questionados diariamente sobre isso, vocês já terem as informações para falar, já sabem qual que é a política da empresa, já sabem como as coisas acontecem e vão saber negociar de uma maneira muito mais tranquila. Não vai precisar ficar falando, não, vou ver, depois eu te falo, vou ligar, depois eu te falo. Não, já fala na hora para o cliente, já coloca como que é a política. Beleza? Então vamos lá. Gente, primeiramente eu quero dar para vocês, antes de começar a falar da nossa política, um contexto histórico do Brasil, para vocês entenderem, né, o contexto histórico do Brasil. Muitos de vocês já sabem, né, mas é interessante a gente normalizar esse conhecimento. Então vamos lá. Isso começa, gente, esse contexto começa lá na década de 80, 90, né, com a Ambev dominando o mercado brasileiro. Na época nem era Ambev ainda, né, eram grupos separados, mas que tínhamos ali a Kaiser, Antártica, Brahma, Skol, né? Aí aquelas cervejas, principalmente da década de 90 para frente, onde as empresas começam a focar nos bares, né? Eram aqueles botequinhos mesmo, os bares, que tinham aqui aquelas mesinhas vermelhas, amarelas, né? Aqueles conjuntinhos de mesa vermelha de plástico, com cadeiras de plástico, tudo da mesma cor. O cara ainda vinha com a camisa da cerveja de 600 ml na mesma cor. Aí o cara tinha a frente do bar decorado da mesma cor, e o cara meio que fechava o bar com aquela cerveja, era exclusivo daquele jeito, né? Então isso foi durante muito tempo, isso teve uma febre, era todos os bares que você ia, os barzinhos que ia, era mesinha de plástico, de uma determinada cor, seja da Brahma vermelha, da Skol amarela, com as mesas, principalmente na praia, né? Nossa, era forrado disso. Só que isso de um tempo pra cá, de 2000 pra frente, começou a gourmetizar um pouquinho, né? Principalmente 2010 pra frente, começou a gourmetizar, e aí as empresas não queriam mais ficar com, principalmente os bares, né? Não queriam ficar com aspecto de boteco, né? De esquina. Surgiram então os botequins gourmet, os bares gourmet, e as empresas tiveram que se adaptar a isso. E aí não eram mais as mesinhas de plástico com cadeira de plástico, já eram mesas de madeira, né? Já eram fachadas mais bonitas. A Heineken veio forte aí no mercado com os neons da Heineken, né? Com as camisas verdes, com as chopeiras da Heineken, com as geladeiras cervejeiras da Heineken. E isso deu uma gourmetizada nos bares. Mas ainda assim, as grandes empresas vinham forte para tomar o bar inteiro. Quando então começou a surgir, mais para frente de 2010, um pouco para frente de 2010, começou a surgir então as primeiras artesanais, né? E tudo ia caminhando bem, até que chegam, as artesanais crescem, porque é o Oceano Azul, só tinha Ambev, então as primeiras artesanais que surgiram estavam nadando de braçada, crescem muito,
começam a se tornar também cada vez mais mainstreams. Vou dar um exemplo clássico para vocês. A Germânia, né? A Germânia, até um pouco tempo atrás, era pouco conhecida. Depois de um tempo, ela cresceu tanto, explodiu tanto, que ela chega em bares e coloca a torre de Germânia, aquela torre com a base vermelha, ela meio côncava assim, meio cônica, de 2,5 litros, 3 litros, forra os bares com isso, né? E vem Cacildes e vem um monte de gente que começa a fazer a mesma coisa. Então, gente, isso no Brasil se tornou o quê? Cultural. É cultural você chegar num bar e falar: oi, eu sou representante da cervejaria Briltos, vim aqui oferecer os produtos para vocês. O cliente vai gostar, vai falar: pô, então me traz uma caixinha de cada cerveja, adorei, pôs um pedidinho. Cara, me traz as coisas para eu decorar meu bar. Me traz aqui um ombrelone, me traz um letreiro, me traz copos, me traz kits, me traz tudo. Por que que o cara pede isso? Porque o cara é folgado? Não, porque isso é cultural, isso está enraizado no Brasil. As grandes empresas fizeram isso. Por quê? Nessa época de 1990 para cá, foi o boom do marketing, tudo era marketing, os comerciais nos horários nobres, os comerciais do Sirizinho, o cara do bigodinho, o anão do bigodinho, né, o baixinho do bigodinho da Kaiser, aí tinha o cervejão, e tinha não sei o quê. Então o marketing era muito pesado, muito enraizado para os bares conseguir isso. Então é cultural do Brasil, tanto os bares quanto os empórios pedirem itens de enxoval para as empresas. Independente se é grande, se é pequena, se é de médio porte, o cara não quer saber. A primeira coisa que o cara faz é pedir itens, ok? Isso é normal, é cultural. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sim, é possível. A Briltos consegue fazer a mesma coisa que esses caras fazem, tá? Só que deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantas vezes vocês já entraram num bar que é todinho forrado de uma determinada cerveja, sentaram e conversaram com o dono desse bar? Não estou falando com o garçom, com o cara que tira o chopp, com o gerente, com o amigo do conhecido, não, com o dono. Sentaram com o dono e tiveram a oportunidade de perguntar para ele: cara, o que você teve que fazer para conseguir tudo isso daqui? O que você teve que fazer para conseguir 20 mesas, 20 cadeiras, decoração, ombrelone, copo, geladeira, chopeira? O que você teve que fazer para conseguir isso? Quantas vezes vocês já perguntaram? Pode ser que algum de vocês já tenha tido esse contato, mas eu garanto que a grande maioria nunca perguntou. E por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Porque os donos dos bares e dos restaurantes e tudo mais, que surgiram recentemente, também nunca perguntaram. Eles simplesmente já foram em bares e restaurantes que eram tematizados das empresas. E eles têm na cabeça deles que para conseguir, basta pedir. E esse é o grande paradigma que a gente tem que quebrar todo dia na cabeça de todos os clientes. Sim, tudo é possível. Porém, e sempre existe um porém, existem regras para que isso aconteça. Ok? Existem regras para que tudo isso se desenrole. Então, vamos lá, gente. Com a pulverização, vou até seguir aqui o roteiro, com a pulverização do mercado cervejeiro, com o advento das microcervejarias, né, e principalmente com a renovação dos bares e restaurantes, tudo isso mudou, tá? O mercado mudou. O mercado em si mudou. Principalmente com as microcervejarias chegando, com as grandes se pulverizando. Hoje em dia não é mais pedir que acontece. Hoje em dia existem regras para se conseguir, inclusive nas grandes empresas, tá bom? Se consegue, mas existem regras, tá? Então vamos lá. Na Briltos, já falando dedicado aqui pra gente, como que a gente consegue fornecer brindes, kits, equipamentos, como que a gente consegue fornecer isso para os clientes, tá? De duas maneiras. A primeira maneira é a maneira mais simples. É aquela maneira aquele jeito sem contrato, sem responsabilidades. É aquele cara que você fez uma única venda, não sabe se vai vender de novo ou não, e o cara já está te pedindo brinde. Ou seja, é o mercado, como se diz, é o empório, a barbearia, a casa de carnes, a padaria. Geralmente esses caras, eles vão fazer compras de garrafas, de caixas, né? E vão falar para você: pô, me manda os brindes. Como que é calculado? É possível mandar brinde para esse cara? Claro que é.
Em geral, gente, via de regra, exceto algumas exceções que eu vou falar já já para vocês, como que é calculado os brindes que a gente envia? A gente consegue ceder para o cliente de 1 a 5% em média do pedido adquirido, ok? Então, não é que vocês vão chegar para o cara e vai usar esse número. Olha, se você fizer um pedido, 5% eu consigo te trazer em brindes. Não, isso é uma coisa para você ter na sua mente, na hora de você responder para o cliente, para você não se comprometer com algo que você depois não vai conseguir cumprir, vai se queimar com o cliente, vai ficar chateado com a cervejaria, simplesmente por uma falta de informação. Numericamente falando, vocês têm a comissão de vocês, que a gente calcula, certo? A comissão, a porcentagem de lucro da cervejaria. Desta porcentagem, a gente tira todos os brindes dos clientes. Já colocado no custo do produto, também já tem uma margem de investimento em marketing para cliente. Como que é calculado isso? Para pedidos que não têm responsabilidade, tá? De 1 a 5% do consumo é convertido para marketing em cliente, tá bom? Exemplo prático. O cara comprou uma caixinha de cervejas no valor de R$100. Qual é a quantidade de brinde que você consegue se comprometer com esse cliente? Cara, são algumas bolachas, né? De repente uma bandeira que custe ali R$5, né? Alguma coisinha muito baratinha. Por quê? É 5%, de 1 a 5% é o que a gente consegue liberar. Afinal, esse cara fez uma compra de R$100. Agora, o cara fez um pedido maior, ele já é um empório, ele colocou um pedido de algumas caixinhas, gerou um pedido ali de R$1.000, R$1.500, né? Então, quanto que você consegue se comprometer com esse cliente se ele pedir brindes? Você fala, olha, eu vou te enviar algumas caixinhas para você montar kit. Fecha esse pedido e eu te mando ali umas 5, 6 caixinhas para você montar kit. Ele vai falar, só isso? Aí você volta com a informação. Se você fechar um pedido para mim de R$3.000, eu consigo te mandar mais brindes, isso ou aquilo. A partir da segunda compra, eu consigo te mandar mais brindes. Por quê? Porque esse valor, gente, ele vai acumulando dentro da cervejaria. Vamos supor que o cliente colocou aqui um pedido de R$200. Não pediu nada para você, colocou lá. Dali um mês, ele comprou de novo. Dali outro mês, ele comprou de novo. Passou 6 meses, ele foi comprando R$200 por mês. Ou seja, esse cliente, ele foi acumulando ao longo desse período cerca ali de R$10 por mês. Se ele comprou durante 6 meses, aí ele vai fazer um aniversário e vai pedir para você brindes. Cara, você não pode me ceder um brinde? Pode. Até R$60 você pode ceder brindes para ele. Porque é como se ele fosse acumulando isso. Ou seja, não tem responsabilidade, então é uma porcentagem sobre o pedido. Simples, claro. Gente, tem dúvida sobre isso? Manda questionamento pra gente e a gente responde. Gente, quando que essa regra é furada? Quando que a gente fura essa regra? Em alguns momentos. Por exemplo, cliente com altíssimo potencial. Pô, você fechou lá um empório onde o cara, sei lá, ele vai inaugurar um empório novo no meio de Moema, né? Uma área super nobre, ou no ABC, num lugar super nobre, é um empório fantástico, o cara tem um potencial enorme e o cara vai trabalhar com uma certa exclusividade com a gente no início. Pô, Thiago, não dá para ceder algumas coisas para o cara colocar ali? Tudo é estudado, ok? Vamos estudar caso a caso, porém, caso a caso. Agora, o estabelecimento já está estabelecido, digamos assim, né? Ele já existe há algum tempo. Ele vai fazer a primeira compra, a gente não sabe se isso vai dar certo. Se não vai, como que eu coloco para esse cara um volume de brindes tão grande, se eu não sei nem se ele vai comprar de novo mês que vem? E se esse produto não vende no cliente? E se o cliente simplesmente desiste? A gente perde todo o investimento. Foi um investimento feito errado. Ok? Então, assim é que a gente calcula os brindes para cliente que não faz contrato. Lembra que eu falei lá atrás que existem 2 modos da gente conseguir os benefícios? Então, o primeiro é esse, sem vínculo. O segundo modo é com vínculo. Qual que é o vínculo, gente? Contrato. Lembra que eu perguntei para vocês? Vocês já conversaram com o dono de um bar para ver o que ele teve que fazer para conseguir toda essa decoração no bar dele? Chopeira, geladeira, mesa, ombrelone, copo. O que esse cara teve que fazer? Ele teve que assinar um contrato. É um casamento. Ele casou com aquela empresa durante um período de tempo. Ele fez um contrato, muito provavelmente com consumo mínimo elevado, durante um período de tempo
que justifique a empresa colocar dinheiro no bar dele. Exceto raras exceções, onde essas grandes empresas possuem dinheiro de marketing parado, e aí o pessoal começa a investir em qualquer lugar sem custo nenhum, raras exceções, via de regra, é assim que funciona. O bar assina um contrato com essa empresa, com um volume de compra mensal durante um período de tempo, tá bom? Por isso que esse cara tem esse bar todo decorado. E na Brutus, isso também é verdade. Porém, existem duas maneiras. A primeira, gente, é quando o cliente vai assinar um contrato de comodato. O que significa comodato? Deixa eu ver se está funcionando. Opa, tá. O que significa comodato? É aquele equipamento que a gente vai colocar que ao final do contrato a gente vai retirar esse equipamento. Uma chopeira, uma geladeira cervejeira. É um equipamento que no período de um ano não tem grandes deteriorações. Malemar, algum probleminha estético, mas o corpo, 99% do equipamento, tem que estar íntegro ao longo desse um ano. Então a gente pega o equipamento de volta ou renova-se o contrato. Neste caso, quando é comodato, ou seja, o equipamento volta para a empresa depois de um ano, como que é calculado o investimento possível? É calculado assim, ó. O valor mensal do contrato multiplicado pelo período de tempo que esse contrato for vigente. 10% deste montante total é o valor que a cervejaria consegue investir no estabelecimento. Vamos dar um exemplo prático? Acompanhe aqui para mim no vídeo. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Então, fechamos um contrato com o estabelecimento de uma chopeira. Por exemplo, uma chopeira, certo? Ou uma geladeira cervejeira. Tanto faz. No caso de uma chopeira de 2 bicos, onde o cliente, então, ele tem que comprar aproximadamente 2 barris por semana. Então, 2 barris por semana. 2 barris por semana, supondo que cada barril vai ser em torno de R$500, então, por semana, esse cara tem que consumir uma média de R$1.000. R$1.000. Ao longo do mês, ele vai ter que consumir, na média, R$4.000. R$4.000. E esse contrato vai durar por um ano. Então são 12 vezes R$4.000. 12 vezes R$4.000, quanto que vai dar? R$48.000. Então 48.000 é o valor do contrato. 10% desse contrato, ou seja, R$4.800, é o valor máximo que se pode investir na chopeira para esse cliente. Então eu posso investir uma chopeira de valor de R$4.800 para esse cliente. Entenderam? Vamos supor que é uma cervejeira, uma geladeira cervejeira. O cálculo é o mesmo, né? Ou seja, qual que é o valor da geladeira cervejeira desse cara? Ah, vai custar uma geladeira para ele, uma geladeira expositora para ele, vai custar R$3.500. R$3.500 eu divido por 12, contrato de um ano, divido por 12, é o valor que ele tem que consumir mensalmente. Entendeu? Então, mensalmente ele tem que consumir esse valor durante um ano, eu consigo colocar uma geladeira cervejeira para ele. Entenderam como que funciona o cálculo? Aí você pergunta, Thiago, o que acontece se no meio do contrato esse cara resolver quebrar o contrato? Não usar mais. Sim, existem as cláusulas, né? De multa rescisória, multa quebra contratual, quais são os pontos, se existe exclusividade, se não existe exclusividade, né? Tudo isso é no contrato, é a forma de contrato. Ah, o cara não quer fazer contrato por um ano, só por 6 meses. Ok, ele tem que consumir o dobro para diluir em 6 meses e no máximo 10% do valor do contrato é o que a gente coloca de equipamento. Entendido? Claro? Tem dúvida nisso? Comentário ou conversa comigo. Beleza? Qual a segunda forma que a gente consegue fazer em contrato também? É o que a gente chama de enxoval. O cara tem um bar ou um restaurante, e ele quer ombrelone, ele quer aquele monte de copo, só servir em copo da cervejaria, ele quer, como se diz, letreiro, imagem, ele quer forrar o bar dele com Brutus. Beleza. Só que o que acontece com esses itens, gente? Esses itens são consumíveis. Eu não posso chegar depois de um ano e falar pro cara, me devolve os copos. Muito provavelmente esses copos devem ter quebrado, roubaram, sumiu. Ah, me devolve o ombrelone. Depois de um ano esse ombrelone já desbotou, rasgou, estragou. Isso não é comodato. Isso é o que o cliente vai ficar para ele. É dele, ele ganhou isso.
Então, como que é feito o cálculo? Novamente, a gente pega o valor investido no bar. Então, se o valor investido no bar vai ser de 5 mil reais, e esses 5 mil reais tem que ser divididos em 12, que é o valor de um ano de contrato, divide-se por 12. Ou seja, vamos pôr 6 mil reais para ficar fácil o cálculo, né? 6 mil reais, que vai ser o valor teoricamente investido num bar, dividido por 12, vai dar mais ou menos 500 reais por mês. Isso tem que representar, gente, apenas 5%, 5% do contrato total. Lembra? Quando é comodato, 10% do contrato eu consigo investir num bar. Quando o cara vai ficar com esses equipamentos para ele, 5% no máximo. Tá bom? 5% no máximo do contrato. Então é assim que se calcula. Se o cara quer 10 mil reais em roupagem, então ele tem que consumir da gente um valor, ou seja, ele tem que consumir ao longo do ano 200 mil reais. Aí você vai virar para mim, pô, Thiago, mas isso é muito puxado, cara. Como é que vai fazer isso? Sim, gente, isso é o que é praticado no mercado. Isso é o que a Heineken exige. Isso é o que a Brahma exige. Isso é o que é colocado no mercado. É uma prática comum. Eu não estou chutando números aqui para vocês. Isso é o que eu já conversei com donos de bares, de diversos bares, que possuem contratos, que inclusive não compraram com a Brilhos, porque possuem contrato com esses bares e passaram esses números para a gente. Tá? Então a gente está trabalhando com a média de mercado, com o que é praticado no mercado. Lembra que eu falei para vocês que na década de 90 isso não era tão em afinco assim, era mais oba-oba. Quando começou a pulverização, as empresas começaram a fazer cálculo. Opa, peraí, eu não posso simplesmente dar. Tem que cobrar alguma coisa em troca. Então, se o cliente vira para vocês e fala, cara, eu quero colocar uma chopeira aqui com 10 bicos. Quanto custa essa chopeira? Custa 20 mil reais? Tá bom. Então, amigo, você tem que consumir 25 ou 30 mil reais por mês em produtos da cervejaria durante um ano. E aí eu te instalo esse equipamento, no final do contrato eu levo o equipamento embora ou a gente posterga esse contrato. Simples assim, ok? Então, gente, tá com dúvida? Volta o vídeo, anota os valores, me pergunta, escreve nos comentários, tá bom? Quiser isso por escrito, pede para mim, vou esperar vocês pedirem para mim, não vou mandar para todo mundo, eu vou entender quem quer. Vou falar algumas dúvidas padrão, que o pessoal me pergunta aqui. Tiago, existe um valor padrão de marketing, de roupagem e tudo mais? Não, infelizmente hoje não existe. Cada caso é um caso. Por quê? Existe bar na Vila Madalena que o cara vai querer 200 mil reais para decorar o bar dele. Existe um barzinho na esquina que o cara só quer uma chopeira. Então cada caso é um caso. A regra de cálculo é essa que eu passei para vocês. Tá bom? Tiago, então eu posso sair ofertando isso à torta direito? Cara, até pode. Porém, eu não acho isso uma política de venda saudável e adequada. Por quê? Você vai perder muito tempo tentando convencer o cara a fazer um contrato, a assinar, e quando ele vê esses números, muitas vezes vai te dar muito trabalho para fechar esse contrato, e você tem um mês para correr atrás dos valores para você fazer o número que você precisa no mês. Entendeu? Então eu não acho isso uma política que se deve usar como foco principal. Eu acho sim que pode ter isso em mente, e quando surgem as perguntas e as necessidades, você ter na ponta da língua para responder. Agora, usar isso como política de vendas não é adequado, fatalmente você vai falhar, tá bom? Porque são valores que surgem em algumas oportunidades de fechamento. O proprietário tem que entender das responsabilidades, né? O contrato, ele tem cláusulas bem pesadas, como dependendo do valor do contrato, ele tem que colocar inclusive algum bem como forma de garantia no caso de quebra contratual. Ele tem que colocar algum bem como garantia, né? Se a gente vai fazer um investimento no bar da pessoa por 50 mil reais, no segundo mês a pessoa quebra o contrato, some, e aí? A cervejaria tem que estar resguardada. Então todo contrato é uma negociação longa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não usem isso como regra, usem isso como forma de barganha com o cliente. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês.
Agradeço muito a atenção, o vídeo ficou um pouquinho longo. Tá com dúvida? Manda para mim, escreve nos comentários. Quer isso tudo por escrito? A gente pode mandar, pede para mim ou escreve nos comentários e a gente manda para vocês. Beleza, gente? Muito obrigado. O Exército Brutos é mais forte. Tamo junto.